Em 2009, um usuário anônimo do 4chan descobriu um estranho caderno de notas que descrevia fenômenos paranormais que ocorriam na cidade de Calgary, Canadá. Ele compartilhou seu conteúdo no Board X Paranormal do 4chan e dos 200 fenômenos descritos no caderno, 117 foram salvos por usuários do fórum. Existem 7 Calgarys, incluindo aquela que você conhece, e os caminhos entre elas são muitos. As ambulâncias e táxis antigos, as ruas secretas, uma curva errada ou as passarelas. Há inúmeras maneiras de um acólito mal instruído e desleixado se perder nos becos de uma dessas outras cidades. A nossa Calgary já é perigosa o suficiente para aqueles que estão despertos e atentos o bastante para andar em lugares escuros, mas não o suficiente para enxergar os perigos. As outras 6 Calgarys, as sombras e reflexos da nossa cidade, são as seguintes. A velha Calgary é a cidade do passado, formada por prédios demolidos e percorrida por todas as ruas abandonadas. Nela, os mortos vivem e anseiam pelo seu calor. A nova Calgary é a cidade do futuro. Todos os edifícios que ainda vamos construir e todas as pessoas que ainda estão por nascer nessa cidade habitam. O céu sempre está escuro e cheio de nuvens ameaçadoras. Considere-a como um presságio do nosso próprio fim. A Calgary ideal é a nossa cidade como ela seria se fosse perfeita. Os ônibus são pontuais, o sol sempre brilha e todos sorriem. Alguns dizem que a nossa Calgary é apenas uma sombra dela, mas estão enganados. As pessoas de lá têm dentes demais. A Calgary da esquerda é a nossa cidade como seria se tudo estivesse errado. A expansão urbana descontrolada, o trânsito, a criminalidade e a violência são como seriam em nossos piores pesadelos. Minha teoria é que as pobres almas presas ali estão fazendo penitência por nós. A Calgary dos sonhos é o lugar para onde os habitantes da cidade vão quando dormem. Ali tudo é possível, mas nada é verdadeiro ou permanente. Aqueles que ali permanecem para sempre são um bando de patéticos. Este é o nosso reflexo mais seguro, mas ainda assim não é totalmente seguro. A Calgary do espelho é onde o seu reflexo vive. Se você se encontrar lá, corra o mais rápido que puder de volta para a real cidade. Embora estejam sendo gradualmente desativados, a cidade ainda possui alguns dos antigos ônibus da GMC. E não importa o quanto a cidade os substitua por ônibus de transporte mais modernos, pelo menos um desses ônibus de mais de 30 anos permanecerá em serviço. Ele passa de forma intermitente em horários incomuns, mas é possível buscá-lo, seguindo um simples ritual, embora bastante moderno. Vá até um ponto de ônibus e disque para o número automático do sistema de transporte público de Calgary. Digite 1 e, em seguida, o número do ponto onde você se encontra. Depois, digite o número 7 repetidamente. A voz pré-gravada do sistema ficará cada vez mais distorcida e com estática a cada tecla pressionada, até que finalmente vai se calar completamente. Então uma voz rouca dirá: próximo ônibus em 3 minutos, e a ligação será encerrada. Dentro desse intervalo de tempo,
Não importa onde você esteja, o ônibus chegará. O motorista nunca cobrará a passagem, embora seja prudente pagar de qualquer forma. O ônibus não terá passageiros, mas haverá estátuas de gesso nos assentos. Se não houver nenhum banco disponível, desembarque imediatamente. Caso contrário, sente-se perto da frente e observe a paisagem do lado de fora se tornando borrada e abstrata. Em pouco tempo você se sentirá cansado e se permita adormecer. Ao acordar, você estará sentado em um banco na estação de Brentwood. De agora em diante, você sempre terá sorte na hora de pegar um ônibus, e nenhum motorista esperará que você pague a passagem. Sob cada estação de trem da cidade de Calgary, existe em suas profundezas uma câmara, perfeitamente redonda e construída de mármore negro. Elas também coexistem sob todas as estações ao mesmo tempo, mas isso só acontece quando ocorre um acidente nos trilhos que resulte em uma morte. Depois que o sangue é derramado, as câmaras se fundem em uma única que se torna um cômodo normal, embora é difícil de se alcançar. A maneira mais fácil de entrar nela é pelo elevador da estação Brentwood. Espalhe o sangue do sacrifício nos botões e os pressione em ordem crescente, incluindo os botões de abrir e fechar a porta. Quando o elevador chegar ao topo, ele cairá repentinamente. O elevador dará um solavanco até parar, e as portas se abrirão, permitindo que você entre, ileso, na sala negra. O mármore terá desaparecido, tornando-se algo mais angular e familiar. Um banheiro um tanto quanto antiquado. A banheira tem pés em forma de garras, e um atendente está ao lado da porta do elevador para lhe oferecer toalhas e coisas do tipo. No geral, o local será a própria imagem do luxo. Entre no cômodo e abra a água da banheira. A água terá um aroma: hortelã, pimenta da Jamaica ou baunilha. A hortelã irá revigorá-lo completamente, o deixando perfeitamente relaxado. A baunilha dará à sua pele um brilho juvenil por uma semana, após a qual o seu corpo começará a se deformar sob o peso de seus pecados, como se eles fossem um grande fardo preso à sua pele. Mas a pimenta da Jamaica irá triturar todos os seus pecados e crueldades, o deixando absoluta e totalmente perdoado. No dia anterior à coleta de lixo, vá até o centro comunitário de Hillhurst e caminhe cerca de um quarteirão a oeste do grande campo atrás dele. Em seguida, atravesse um dos becos. Não use nada de que você goste muito e se certifique de levar luvas de borracha. Observe as casas ao longo do beco em busca de uma que tem uma lixeira peculiar, feita para se parecer com uma caçamba de lixo em miniatura. Abra a tampa e retire o lixo que encontrar lá dentro. E não pare para examiná-lo ali. Não há tempo para isso. Estenda uma lona no chão e abra os sacos sobre ela. Haverá 3 sacos, 2 dos quais contêm lixo doméstico comum. O terceiro contém coisas estranhas e horríveis. Partes de corpos humanos deformados, envoltas em arame farpado. Peles de crianças com órbitas oculares excessivamente grandes e papéis escritos em algum idioma que você não conseguirá entender. Revire tudo, por mais perturbador que seja, até encontrar uma mão humana. Cada dedo terá um simples anel verde. Guarde os anéis verdes em uma caixa revestida de chumbo, até o dia em que você precisar deles. Quando precisar,
Coloque um em cada dedo da mão que você usa para escrever. Coloque uma caneta na mão e segure-a contra o papel, e você verá sua mão se mover por conta própria. Ela escreverá, desenhará e comunicará exatamente o que você precisa fazer. Mas o homem cujo lixo você revirou chegará em 1 hora para levar essa mão embora. Olá, Sandman. Trago saudações das esferas. Ed e Matt disseram que você estava trabalhando em um pequeno guia. Boa jogada. Eles têm fisgado muitas crianças ultimamente e precisamos de toda a ajuda possível. Eu gostaria, se pudesse, de contribuir. Você já ouviu falar da Sala Laranja? Eu também não. Pelo menos não até o fim da semana passada. Conheci um cara no backlot, meio gordinho, nerd e tecnogótico. Sabe, o meu tipo, eu gosto de transar com praticantes. Enfim, ele disse que deveríamos ir para a casa dele. Então eu disse, ok, fingindo que eu era uma caipira, sem importar que eu praticamente me mudei para o Dream, e qualquer um que entenda do assunto sabe disso. Então fomos de carro até a estação de Dalhouse e embarcamos. Quando chegamos à zona da tarifa gratuita, ele começou a contar até 100. E ao chegar ao 100, apertou o botão de ajuda e o segurou até sairmos da zona de tarifa gratuita. O trem continuou andando, e continuou mesmo depois de chegar à última estação, parando em uma estação subterrânea toda laranja e tipicamente britânica. Ele me levou para o andar de cima, todo animado, como se estivesse me mostrando algo que eu nunca tinha visto antes. O que não é verdade, mas eu fingi por ele. Enfim, a Sala Laranja é um tipo de lugar antigo, vitoriano. Eu acho. Todo mundo tem sotaque e fica falando sobre como está indo a guerra, que eu acho que eles se referem à Primeira Guerra Mundial. Enfim, o único cara na sala que soube em que ano realmente estamos é um velhinho, que me reconheceu e me expulsou do lugar correndo. Não sei se é útil, mas não recomendo voltar. O lugar fedia a pimenta da Jamaica. Aposto que aquele sacana era uma armadilha. Fique seguro, Sandman. Nick Maharis. Pegue o trem C até a estação mais ao norte da zona de tarifa gratuita. Do outro lado da rua você verá um prédio comercial. Entre e suba as escadas à direita, até a plataforma intermediária elevada, entre os 2 andares. Há uma porta na varanda que dá acesso ao banheiro feminino, mas está trancada. O banheiro faz parte do contrato de locação da empresa que aluga o lado direito da plataforma, e o acesso é feito com o código 9620. Não digite esse código na fechadura metálica. Ao invés disso, digite 4511. Ao invés de abrir para o banheiro feminino, a porta se abrirá para um pequeno depósito, quase sem mobília. Haverá uma cadeira de escritório barata e uma mesa dobrável, e um terminal de computador do final dos anos 70. A tela do terminal exibirá uma única frase. Qual é o seu nome? Digite o seu nome verdadeiro, ou, se estiver se sentindo aventureiro, seu apelido online. Haverá um atraso considerável entre o terminal e o dispositivo ao qual ele está conectado. Mas logo as palavras surgirão. Serão perguntas que você terá que responder. Quando o terminal estiver satisfeito, ele se desligará automaticamente. Pelo resto da sua vida, todos os equipamentos eletrônicos que você tentar usar funcionarão perfeitamente, assim que forem conectados. Mas você sempre sentirá náuseas quando se afastar muito de uma área sem wireless.